Olá, minha gente, tudo bem? Passando por aqui para fazer esse segundo vídeo no dia de hoje, também sobre um nome muito importante da filosofia política e da ciência política no século XIX, que foi o inglês John Stuart Mill. Praticamente, ele é um contemporâneo de Tocqueville, que nós falamos no vídeo anterior. Tocqueville na França e ele na Inglaterra. Ele nasce em 1806 e ele vem a óbito nos anos 70, 1870 e alguma coisa. Então, viveu mais que Tocqueville, que faleceu ali nos anos de 1850, né? Mas tem uma contribuição também bastante relevante, né? Filho do John Mill, né? De algum modo ele é um homem que aprendeu muito da filosofia utilitarista de Jeremy Bentham, mas a gente enquadra, a gente insere a figura do John Stuart Mill dentro desses pensadores do aperfeiçoamento democrático, né? Que começam a levantar algumas bandeiras da ideia de que a democracia pode não ser um sistema perfeito, pode não ser um sistema ideal, mas é o sistema que nós temos. Então cumpre que houvesse algumas melhorias substantivas dentro desse modelo liberal-democrático, né? Então estamos falando de um homem que não está na contramão do liberalismo ou da democracia, mas está dizendo da necessidade dos cuidados que tem que ter com ela. Então, do mesmo modo que Tocqueville, ele também se apropria do conceito que é tocquevilliano de tirania da maioria, de que a democracia, quando ela é mal conduzida, ela vira a tirania do grupo que venceu, do grupo majoritário, e que às vezes não dá o espaço de representatividade aos grupos que perderam. E aí ele começa a elencar algumas questões que são relevantes. Uma delas, por exemplo, né, e olha que ele é um homem que nasceu numa família muito rica, passou a dirigir a Companhia das Índias Ocidentais Inglesas na Índia. É um homem que, do ponto de vista financeiro, pertencia à fina flor da burguesia inglesa, mas entendia que algumas questões, não só na Inglaterra, mas em escala ocidental e em dada medida planetária, teriam que ser resolvidas. Por exemplo, não é possível, e é lógico, né, dentro do rigor do capitalismo, ele entende claramente que a escravidão é uma aberração, que a escravidão é algo humanamente deplorável e economicamente é um equívoco, porque isso aí inibe, cerceia a possibilidade das pessoas adquirirem mercadorias, das pessoas comprarem, e por outro lado também inibe a liberdade individual. Como é que você pode ser um político progressista defendendo a escravidão, né, em pleno século XIX? Então isso para ele está muito resolvido. O outro ponto que começa a chamar a atenção é que ele é casado com uma ativista inglesa, né, a Harriet Taylor, que é uma mulher muito vinculada à questão do sufrágio, da presença das mulheres no processo eleitoral. É uma sufragista convicta. E ele começa muito atraído, né, e esse casamento foi um casamento que fez muito, aspas, bem a ele. Ele começa a defender por escrito, né, e é um homem rico, um homem potente, né, é um homem herdeiro, é um homem de influência na legislação inglesa. Ele começa a dizer, com formação em economia e direito, ele começa a dizer que as mulheres têm que ter o direito de representação, no sentido de que as mulheres têm que votar e as mulheres têm que ser votadas. Isso, para o século XIX, um homem assumindo a bandeira do sufragismo, ele está dizendo, não há como haver democracia, não há como haver aperfeiçoamento liberal democrático se mulheres, que são praticamente, se não metade, não tinha os dados estatísticos de hoje, mais de metade da população, se essas mulheres não forem trazidas para dentro da arena política. Então, não é uma questão, para ele, não é uma questão de privilégio, né, de nascimento, porque se nasceu homem, privilégio de gênero. Muito pelo contrário, ele diz, é a extensão do que nós tanto falamos, que toda a sociedade tem direitos iguais perante a lei. Mas como é que você fala que é igual perante a lei se você faz o corte de gênero? Homens podem, mulheres não podem. Como é que você fala que todos os homens são iguais perante a lei se você faz o corte de classe? Quando você diz que escravos não e homens livres sim. Então, escravidão não pode existir. Mulheres não participarem não pode existir. Do mesmo modo que quando está escrito na legislação que, na legislação inglesa e mundial, em dada medida, todos são iguais perante a lei, mas se for analfabeto não pode ser incluído. Ele vai dizer, bom, então é urgente que nós aperfeiçoemos o sistema para criar escolas públicas ou projetos de escolarização em massa para que as pessoas possam ser minimamente instruídas, para que a democracia seja institucionalizada, né? Então, nós não estamos falando de um homem com ideário socialista, isso é Marx, né? Nós não estamos falando de um homem com ideário revolucionário. Ele está dizendo, é preciso que minorias, como Tocqueville já tivera dito, né, sejam organizadas e que essas representações estejam muito bem
colocadas. E aí vale o sufrágio feminino, né, o voto feminino, vale direitos trabalhistas, ainda que empresário, ele está dizendo, se o trabalhador, né, se a classe trabalhadora, se os segmentos que estão lidando com o chão de fábrica ou com o comércio não tiverem minimamente piso salarial, teto salarial, reparação por insalubridade, descanso semanal regulamentado, também não tem como. O capital, e ele diz isso com clareza, como capitalista, o capital só pode, diferentemente de Smith, de Ricardo, lá no século XVIII, né, ele está dizendo assim, olha, o capital para se acumular, e ele é empresário, o capital para se acumular demanda que as pessoas tenham possibilidade de compra. E para as pessoas poderem comprar, as pessoas também têm que ter poder de compra, poder aquisitivo, mas isso precisa ficar regulamentado, né? Afinal de contas, vai ganhar quanto? Cada um ganha de um jeito, num acordo entre patrão e empregado isolado? Isso aí o Estado tem que ser um Estado atuante. Então ele está dizendo, é preciso que nós, ele é um empresário liberal, é preciso que a gente até abrace o modelo liberal, mas que nós tenhamos o discernimento que a classe trabalhadora precisa de algum tipo de amparo, né? Porque se mulheres trabalham e têm que deixar seus filhos, elas não podem trabalhar, então elas precisam de creche, precisam de algum tipo de auxílio, de proteção às crianças que elas possuem, tanto para ela quanto para seu marido. Então, Stuart Mill é um precursor de algumas questões importantíssimas, né, gente? Que vão estar muito claras lá nos anos 30, depois da Grande Depressão em 29, quando a gente começa a falar em intervenção do Estado, a gente começa a falar em protecionismo alfandegário, direitos trabalhistas. Stuart Mill já está nos dizendo isso no século XIX. Então, ele não é propriamente, não é um antiliberal, porque ele é empresário, ele é um homem rico, ele é um homem do comércio e da indústria. Mas ele está dizendo, o comércio e a indústria prosperarão à medida que nós, empresários, prosperarmos, mas que toda a sociedade, num conjunto pragmático, ele está dizendo pragmaticamente, é o seguinte, eu só vou ganhar se as pessoas puderem comprar. E para as pessoas poderem comprar, as pessoas precisam ter renda e as pessoas precisam ter uma legislação que os ampare para poder garantir que eles não sejam ultra explorados. E as mulheres, numa sociedade cada vez mais feminina, precisam estar no mercado de trabalho. Então elas são úteis para o mercado de trabalho, são úteis para pagar impostos, mas elas não têm o direito de representação? Ora, aí é forte, né, gente? Todo cidadão que paga a carga tributária, que contribui para a formatação e estabelecimento do Estado, todo esse cidadão pode ser, se ele é contribuinte, ele tem que ser representado. Então, não é porque o grupo que ganhou é majoritário que não vai prestar atenção nos grupos que não venceram. Porque esses grupos ditos que não venceram, eles que não venceram hoje, podem vencer amanhã. Então, é preciso, muitas vezes, uma história que é meio liberal, mas tem que ser dita, às vezes é preciso você perder os anéis para poder preservar seus dedos, né? Então é preciso estender essa larga margem de direitos para todos, né? Para que todos tenham algum grau de representação. Então, o que Stuart Mill está fazendo? Completando um pouco a obra do Tocqueville, nos dizendo que a democracia talvez não seja o melhor dos mundos, talvez não seja o melhor dos cenários, mas na ausência de outro modelo melhor, é preciso que nós aperfeiçoemos aquilo que já existe. Tá certo? Fica aí a dica também agora de leitura que eu fiz lá no vídeo sobre o Tocqueville. As duas obras, o organizador da obra é o Carlos Guilherme Mota, né? O livro se chama Os Clássicos da Política e eu acho que vale a pena. É uma espécie de compilado. Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Tocqueville, federalistas, enfim, Stuart Mill. Tem todos eles e os grandes especialistas brasileiros falando sobre cada um deles, numa coletânea intitulada Os Clássicos da Política, Carlos Guilherme Mota. Tá certo? Fica aqui meu agradecimento. Ative o sininho para poder chegar as notificações para você, para que você se inscreva no nosso canal. E fica aqui meu muito obrigado desde já. Muito obrigado, minha gente.